Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste até antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando os passos de São Paulo nos Atos dos Apóstolos em direção a Roma. Lá vai também anunciar o Evangelho no coração do Império Romano. E vemos que Paulo aqui está sendo acusado mais uma vez pelos seus irmãos de raça. E o tribuno aqui, ele então é colocado diante do tribunal para falar e ver o que ia acontecer ali, né? E São Paulo também, muito esperto, mas sem fugir da verdade, da sua fé na ressurreição, ali diz então, diante do grupo dos fariseus e do grupo dos saduceus, os saduceus não acreditavam na ressurreição, nos anjos, os fariseus sim. São Paulo diz: olha, eu estou aqui sendo julgado porque eu estou anunciando a ressurreição. E aí, nossa Senhora, começou a confusão ali, né? De um grupo com o outro, a brigaiada, e São Paulo já ficou ali, né? No canto, e todo mundo brigando. Mas veja, diz o texto que o tribuno, percebendo que Paulo, depois ali o negócio estava virando para ele, quase estava para ser despedaçado, ele vai, toma São Paulo e tira do meio ali da confusão. E aí, diz que na noite seguinte, São Paulo escuta isso aqui, né? Aqui, finalzinho da leitura de hoje. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. O Senhor está dizendo: calma, Paulo, você não vão te fazer mal. Aqui você tem que ir a Roma. No meio dessa situação toda, São Paulo ainda vai passar por mais ainda, situações assim. São Paulo é reconfortado e se vê conduzido pela providência divina. Deus conduzindo a sua vida. Agora, veja que, às vezes, muitas vezes nós, por muito menos,
a gente acha que tudo vai acabar, vai desmoronar. Ou que Deus nos abandonou. Às vezes uma suspeita, para falar de coisas bem próximas a nós, mas uma suspeita de, um exame deu alterado aqui. A gente já... Ai, meu Deus. Uma conta que está atrasada. E agora, descabelando. E quando a gente para pensar, quantas vezes já teve conta atrasada na nossa vida? Quantas vezes a gente já passou por enfermidade? Quantas vezes a gente teve um desentendimento com alguém? Quantas e quantas situações? E às vezes, se a gente olhar ainda, pelo menos eu olhar para a minha vida, os meus pais passaram por situações muito mais assim, nesse sentido aí, difíceis do que eu. E estão aí. E nos criaram 8 filhos, 9 filhos, um faleceu. São Paulo aqui é um sinal para nós dessa confiança em Deus. E mesmo ele dizendo, foi a leitura de antes de ontem, o Espírito me mostra que o que me aguarda são cadeias e prisões. Mas mesmo assim ele sabe que é a mão providente e bondosa de Deus. Né? E poderíamos dizer, mas o que São Paulo tem que o ajuda nessa confiança? Já que nós estamos caminhando para Pentecostes, nós podemos falar de um dos dons que nós ouvimos lá em Isaías, que diz que é o espírito de sabedoria, espírito de fortaleza, de ciência, mas diz ali o temor do Senhor. Conduz o Messias, aquele sobre quem virá o Espírito Santo. São Paulo possui o temor do Senhor. Que, veja, tem distinção de alguns temores, né? A gente tem o temor mundano, que é o temor da gente ficar mal com as pessoas, o que vão falar de mim. Veja, São Paulo está diante do tribunal. E ele chega a dizer, anteriormente, ele diz, olha, eu não tenho como preciosa aos meus olhos a minha vida, contanto que eu faça a vontade de Deus. Mas o temor mundano faz com que a gente fique aí com uma crítica, uma fala. E lembra que Jesus diz da semente, da palavra de Deus que é lançada e que cai no meio das pedras, e que às vezes não temos raízes em nós mesmos, aí aparecem as coisas, aí a gente já, pula fora. Temor mundano. Depois a gente tem o temor servil, que já é melhor. O medo do castigo, o medo do inferno. E aí busca-se servir a Deus, mas guiado às vezes por esse medo aí. Que é bom, especialmente para aqueles que estão começando a caminhada, normalmente acontece isso. Pelo menos as pessoas, então, fogem da tentação, do perigo, do pecado. Já é meio caminho andado. Mas há este temor que move São Paulo, o temor do Senhor, que é, na verdade, um reconhecimento da grandeza, da majestade, da bondade, do amor de Deus, e que é tão grande por nós, que aí realmente nós tememos perder esse amor. E aquele adolescente, São Domingos Sávio, chega a dizer, antes morrer do que pecar. Não por um temor mundano, longe disso, não por um temor servil, mas por um amor a Deus. E até lembrava assim um fato que pode mostrar esse temor, que na verdade, por amar tanto a Deus, a gente tem medo de perder esse amor. História de um conferencista americano muito famoso, que ele tinha uma palestra para fazer para um grupo, para empresários, enfim. E ele trabalhava nesse ramo aí de palestras, assim, e acompanhando empresas. Ele combina com a sua filha
para, depois da palestra, terem um momento dos dois. Então, eles combinam que depois que terminar a palestra, vão se encontrar num cantinho lá e vão sair juntos, vão ter uma programação no começo da noite, depois vão voltar para o hotel, tomar um banho de piscina e tomar era um doce, um chocolate, uma coisa assim que eles iam comer, que era um preferido. Combinaram isso aí. Aí ele foi lá, fez a conferência e tudo. Depois que terminou, quem tinha convidado era um grande amigo dele, desse rapaz, desse senhor, né? E o cara falou, nossa, que bom que você está trabalhando com isso, veio nos ajudar e tudo. Tá. Agora nós vamos ter um jantar, e fala o nome do lugar lá, famoso. E seria muito bom que você viesse conosco. E isso a filha estava olhando, vendo isso. E aí ele falou, olha, realmente, olha, eu adoraria ir com você. E ficou falando umas coisas assim, e a menina começou a ver a noite dela murchando assim, né? Aí ele falou, olha, muito bom isso, bom ver você, tá. Mas é que eu tenho um compromisso muito importante e eu não posso perder, né? Fica para outra. Aí dá uma piscadinha para a filha. E isso, quem escreveu essa história, escutou da filha desse senhor no velório deste senhor. Ela contando o quanto essa atitude do pai tinha marcado a vida dela. O quanto o pai, ali, vamos dizer assim, pelo amor à filha, mostrava, o temor era de perder, de machucar a sua filha. Esse é o grande temor que deve mover o nosso coração em relação a Deus. Só que ainda que seja grande e seja bom, existe algo que ainda mais pode elevar esse nosso amor a Deus, que na verdade, mais do que o nosso amor para Ele, o que deve nos mover é a certeza do grande amor de Deus por nós. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, que Deus está querendo realmente nos trazer para Ele, dizer que eles estejam onde eu esteja, em Ti, o Senhor, assim como Tu estás em mim, eu em Ti, eles em nós, que eles contemplem a Tua glória. E Jesus ainda diz isso. Veja, Ele diz assim, para que contemple a minha glória, glória que Tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Olha o amor que Jesus também via do Pai por Ele. E é esse grande amor, meus irmãos, que faz com que, mesmo se a gente cair e pecar, faz com que a gente volte a Deus sabendo que Deus é conosco. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria que nos faz reconhecer o grande amor de Deus por nós. E aí ninguém pode nos separar do amor de Cristo, diz São Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo manifestado em Jesus? Fome, nudez, a perseguição, os conflitos nossos, as coisas pequenas e mesmo as coisas grandes. O que nos separará do amor de Deus? A espada, a dor, nem a espada separa São Paulo e aqueles que amam a Deus e aqueles que se sabem amados por Deus. E por isso também não tem outra alternativa a não ser dar também o seu coração em amor. Peçamos, irmãos, ao Espírito Santo que afervore em nós o temor do Senhor e pela Eucaristia que nós vamos receber em nossos lábios, o Senhor faça crescer a certeza de que somos amados, mas também nos leve a amar a Deus de volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.